Renato, eu estou gravando esse vídeo aqui para poder demonstrar algumas propriedades referentes à multiplicação de números naturais. E para eu poder fazer isso, inicialmente estaremos utilizando a definição de multiplicação nesse conjunto. Dados dois números naturais m e n, nós falamos que aquilo que a gente vai definir como sendo multiplicação, ela vai ser uma operação que vai ser possível a partir do cumprimento de duas importantes condições. A primeira condição é: se um desses números necessariamente for iguais a zero, o produto desses números vai dar zero. Então aqui, conforme vocês podem perceber, eu fiz uma suposição de que o segundo número era igual a zero. E aí esse produto aqui, quando tem zero, ele vai ser zero em qualquer momento, ok? A segundo momento dessa propriedade, ela me diz que se eu pegar o primeiro elemento e multiplicar pelo sucessor do segundo elemento, nesse caso, se eu pegar m e multiplicar pelo sucessor de n, o resultado dessa operação vai ser equivalente a m vezes n mais o próprio n. Então, todas as vezes que a gente for fazer uma demonstração de alguma das propriedades referentes à multiplicação, nós estaremos usando essa definição. As propriedades às quais a gente vai fazer essas demonstrações são as seguintes. Para que a gente possa falar disso, primeiramente nós vamos considerar que nós temos três números, no caso eles são m, n e p, que pertencem ao conjunto dos números reais, e que para qualquer um desses números essas propriedades são válidas. A primeira das propriedades a qual a gente vai exatamente fazer a demonstração, inclusive nesse vídeo de hoje, ela diz o seguinte: se eu pegar o primeiro elemento e multiplicar pelo produto do segundo pelo terceiro, isso equivale a eu pegar o primeiro e o segundo número e multiplicar, e o resultado, ou seja, o produto desses dois números, eu multiplicar pelo terceiro elemento. Isso para qualquer que seja o m, n e p pertencente ao conjunto dos números naturais. Essa propriedade a gente conhece como associatividade. De modo semelhante, a segunda propriedade ao qual nós vamos eventualmente fazer uma demonstração dela, ela diz que se eu pegar o primeiro elemento e multiplicar pelo segundo elemento, isso equivale a multiplicar o segundo elemento pelo primeiro, para todo e qualquer que seja m e n pertencente aos naturais. Tal propriedade a gente conhece no nosso mundo corriqueiro como sendo a propriedade comutativa, a qual a gente diz que a ordem dos fatores não altera o produto, ok? A terceira propriedade me diz o seguinte: se eu pegar o primeiro elemento e multiplicar pelo terceiro, e esse produto equivaler ao segundo multiplicado pelo terceiro, para todo e qualquer m, n e p pertencente aos naturais, é porque na verdade o primeiro elemento é igual ao segundo, ou seja, nessa situação m aqui só seria verdade se m fosse igual a n, no caso, correto? Essa propriedade a gente conhece como sendo a lei do Cauchy ou a lei do cancelamento. E a última propriedade a qual eventualmente eu estarei fazendo um vídeo para tentar demonstrar essa propriedade é aquela que diz que se eu pegar o primeiro elemento e somar com o segundo, esse resultado multiplicado pelo terceiro equivale ao primeiro multiplicado pelo terceiro mais o segundo multiplicado pelo terceiro. Ou seja, essa propriedade nós conhecemos como a distributividade da multiplicação em relação à adição, ok? Nesse vídeo de hoje estaremos efetuando a demonstração da propriedade 1, ou seja, da associatividade. Então, para isso, admitiremos que exista m e n pertencente ao conjunto dos números naturais e que o x seja um conjunto que contempla da seguinte característica: o primeiro elemento vai existir um elemento que eu vou chamar de k. Esse elemento k ele vai satisfazer
a característica de, se eu pegar M e multiplicar por N vezes K, isso aqui vai equivaler a, no caso, M vezes N multiplicado por K, ok? E o que eu vou admitir inicialmente aqui é que o elemento zero pertença a esse conjunto X. Então, se o elemento pertencer, esse elemento zero pertencer ao conjunto X, eu posso fazer aqui, ó, M vezes N vezes zero, que isso vai ser equivalente a M vezes N vezes zero. O que de fato a gente consegue perceber que vai acontecer, porque quando eu pegar M vezes N e multiplicar por zero, no primeiro membro dessa igualdade, eu terei exatamente o elemento zero. E no segundo membro da igualdade, a mesma situação. Então eu percebo que tal ponto é fácil de ser averiguado. Porém, a complicação dessa demonstração, ela passa exatamente pelo próximo ponto que eu vou agora, no caso, supor. E eu vou dizer que, eu vou admitir no caso, que exista um elemento, a qual esse elemento eu vou chamar de P, em que esse elemento P, ele goza da propriedade de que, se eu pegar M e multiplicar por N vezes P, isso aqui vai equivaler a M vezes N multiplicado por P. Isso aqui, na verdade, é o que no princípio de indução a gente vai conhecer como sendo a nossa hipótese de indução, correto? Aí o que a gente vai fazer na sequência dessa demonstração? A gente vai querer demonstrar que essa propriedade ela é válida para o sucessor de P, ou seja, de alguma maneira o que eu gostaria de fazer era provar que o elemento P mais 1, que é o sucessor de P, ele pertence ao conjunto X, ok? E pela definição de multiplicação, o que eu vou ter? Eu vou ter que, se eu pegar o elemento M e multiplicar por N vezes o sucessor de P, no caso seria P mais 1, isso aqui vai ser, pela a definição de multiplicação, isso aqui vai ser M vezes N vezes P mais M vezes N, correto? O que eu posso fazer a partir daqui? Eu posso dizer que isso aqui, na verdade, vai equivaler a eu pegar o primeiro e multiplicar pelo segundo e multiplicar isso por P, que isso vai ser somado, no caso, com M vezes N multiplicado por 1. Confere? Então, aqui eu percebo que o elemento Mn ele está necessariamente em evidência. Então, eu vou, no caso, utilizar um processo lá do ensino básico que a gente conhece como sendo a fatoração por agrupamento. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o termo que está em evidência, que é M vezes N, correto? E vou colocar ele em evidência sendo multiplicado, no caso, pelo elemento que sobrou. No caso, no primeiro lado, sobrou o elemento P. E no segundo lado, ou seja, no segundo termo dessa minha soma, sobrou o elemento 1. Então, o que eu vou dizer? Que esse produto, na verdade, equivale a M vezes N multiplicado por P mais 1. Ou seja, o que de fato eu consigo verificar. Em outras palavras, o que eu quis dizer aqui e o que eu acabei obtendo com esse processo que foi feito é que, portanto, o elemento P mais 1 ele pertence ao conjunto X. E se é verdade isso, eu vou até melhorar essa minha escrita aqui dizendo o seguinte: se o elemento P mais 1 pertence ao conjunto X, que foi exatamente o que a gente acabou de averiguar, então o elemento P também pertence ao conjunto X. E esse conjunto X ele só pode ser igual ao conjunto dos números naturais, ok? Desta maneira, nós temos que esse produto aqui, ó, M vezes N vezes P,
equivale a M vezes N vezes P para todo e qualquer que seja o valor de M, N e P pertencente ao conjunto dos números naturais. Correto, galera? Espero que vocês tenham conseguido compreender essa propriedade e essa demonstração. E qualquer coisa, estaremos aqui disponível para poder, no caso, a gente trocar informações a respeito dessas demonstrações, dessa demonstração e a respeito de outro tipo de demonstração referente às propriedades da multiplicação e da adição no conjunto dos números naturais. Ok? Grande abraço. Até mais.